Imagina só, seu pai era um super gado pegador de casadas. Porém, você não queria ter o nível de gadice dele, e por isso decide virar um monge. Entretanto, no tempo que você vai morar, tem um monte de totosas prontas para serem fisgadas. Pois é, o nome desse anime é nada mais nada menos que Temple. Então senta o dedo no botão de se inscrever e bora lá pro vídeo. O anime começa com o pai do prota falando para ele que vai ali esbagaçar umas mulheres, enquanto o prota fica achando que ele é fodão. Esse aí nunca mais volta. Depois disso tem a introdução e o anime volta com uma totosa batendo um sino para acordar outras totosas. Então, vemos o nosso prota acordando e indo para a faculdade. Já mais tarde, os amigos do prota aparecem admirando alguns glúteos e chamando ele para admirar a bela vista, porém o mesmo rejeita. Então, eles também o convidam para sair com as totosas e adivinha, ele rejeita também. Após isso, o prota aparece no trabalho e seu chefe pergunta se não tem problema ele trabalhar essa hora, já que ele deve ter uns contatinhos e relembra como o pai dele era gado. Ao ouvir isso, o prota fica puto e fala que não é igual a ele, enquanto o chefe pede desculpas. Já de volta para casa, o prota começa a lembrar de como ele sofreu por ter um pai gado. Porém, meus amigos, um bagulho cai do nada no prota e o mesmo se apaixona pela menina que o carregava e sai andando que nem um nerd. Já em casa, o prota começa a lembrar da totosa e a ficar todo emocionadinho. Então, no outro dia, o nosso prota, que não passava de um rapaz inocente, começa a querer plantar sua mandioca nas mulheres e aceita participar de um encontro. No encontro, o prota fica todo doidão e ao chegar em casa percebe todas as impurezas que andou fazendo. Após isso, o prota aparece vestido de monge indo até algum templo. Ao chegar lá, o prota toca a campainha e adivinha quem encontra? Pois é, a totosa. Vendo isso, o prota tenta fechar a porta e sai correndo, porém acaba caindo. Então, a totosa vai buscar alguma coisa e na volta também acaba caindo e ficando numa posição bem safadinha, o que faz o nosso prota querer plantar a mandioca nela. Ao tentar correr de novo, o prota se esbagaça e a totosa vai tentar ajudá-lo, o que faz o seu verdadeiro lado se rebelar e pedir para ela se casar com ele. Depois disso, os dois vão tomar um chazinho e o prota pensa que está num teste. Então, ao escutar uma pergunta da totosa, o prota já começa a peidar na mandioca enquanto ela fica sem entender nada. Após isso, o prota vai até o banheiro e acaba escutando um barulho. Ao ir ver o que era, ele descobre que um gato caiu num poço e já começa a tentar ajudá-lo. Porém, o mesmo acaba caindo. Enquanto isso, a totosa avisa para a outra totosa que o noivo dela chegou um dia antes do planejado. Entretanto, a totosa 2 diz que o noivo está com ela e a totosa 1 fica se perguntando quem é o prota. Após isso, outra totosa aparece e a totosa 1 fala que um tarado invadiu o templo. Então, o prota aparece todo ensanguentado e cai em cima da totosa 3 enquanto ela fica toda molhadinha. Porra é essa? Vendo isso, a totosa 1 dá uma voadora no prota que mesmo machucado começa a correr atrás delas. No caminho, uma menina acaba brotando e ao ver a cara feia do prota, acaba desmaiando, o que faz ele ajudá-la. Após isso, vemos outras duas totosas fazendo uma escritura. Então, ao ouvir um barulho, a totosa 4 vai ver o que é e acaba sendo acertada pelo prota, que acaba desmaiando em cima dela, enquanto a totosa 5 ri. Depois de correrem pra caramba, as totosas 1 e 2 se preparam para o fight. Então, a chegar, o prota leva um socão na cara e vai de arrasta pra cima. Já mais tarde, a outra totosa explica toda a situação e diz que por causa do erro delas com o prota, o mesmo vai ficar no templo e treinar. Porém, elas começam a ficar insatisfeitas com a decisão que a totosa 6 tomou e para a felicidade de todas, o prota fala que rejeita a oferta. Antes de ir, o prota faz seu discurso de macho alfa e a menininha que desmaiou com a feiura dele fala para a totosa 1 que ele não parecia ser uma pessoa má, só era feio demais com aquela cara de burro. Ao chegar no ponto, o prota percebe que não tem trem e a totosa 1 já brota do nada perguntando se o prota não quer passar pelo menos aquela noite no templo. Mesmo assim, o prota ainda mantém seu lado de macho alfa e diz que deve aprender a se virar sozinho. Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas. Primeira, eu não faço amor, eu fodo com força. E a segunda qual é? Ai, meu cu! Então, a totosa 1 fala que se assustou um pouco com o pedido de casamento do prota e fala que percebeu que era brincadeira. Entretanto, o prota fala que não era uma brincadeira e para cortar o clima, o mesmo pergunta o nome dela.
É aí, meus amigos, que acontece o inesperado que não é tão inesperado, pois ao ouvir o sobrenome do Prota, a mesma leva ele de volta para o templo para julgá-lo, pois o pai do Prota havia enganado elas e deixado uma dívida de mais de 20 milhões. Então elas entram em um acordo de que o Prota deverá pagar com o corpo dele, e o mesmo solta um gritinho meio suspeito, finalizando assim o primeiro episódio. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. E não esqueça também de comentar qual tipo de anime você quer que eu traga no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou! Para poder a galáxia defender, GT Dragon Ball, GT Guerreiro, herói será sempre o primeiro.